Mas nesse primeiro bloco já tenho aqui ao meu lado o doutor Geraldo Ferreira. Você sabe, ele é conhecido aqui do programa, vai falar, claro, sobre situação da categoria, pandemia no Rio Grande do Norte, Covid, muito mais. Doutor Geraldo Ferreira, uma alegria tê-lo aqui novamente. Bom dia. Bom dia, Cefas. Bom dia aos telespectadores, aos ouvintes aí espalhados por todo o Rio Grande do Norte. E como é minha primeira vez depois da partida do nosso querido amigo Pinto Júnior, minha homenagem aqui por tudo de bom que ele semeou na imprensa potiguar, pela sua coragem, seu espírito empresarial, por toda a sua grandeza. Vai ficar uma lembrança extraordinária dele. Era meu amigo pessoal e o carinho que eu tinha por ele permanecerá vivo. Minha homenagem aqui nestes primeiros momentos de nossa entrevista. Perfeito. Em nome da equipe, em nome da família, agradeço as homenagens. Tantas vezes que Pinto Júnior entrevistou o senhor, né? É Tantas verdade. vezes que conversamos aqui no Potiguar Notícias, eu, o senhor Pinto Júnior. Mas a gente costuma comentar aqui, doutor Geraldo, que Pinto Júnior está aqui. Ele está assistindo. É verdade. O espírito dele paira por aqui. Está aqui, a gente fala aqui, É ele verdade. acompanha cada programa, né? Porque a gente lembra quando o Pinto botou aqui o estúdio, construiu o estúdio, enfim. Pinto Júnior está com a gente, muito obrigado pela homenagem. Doutor Geraldo, vamos falar sobre pandemia. É o assunto sempre que eu pergunto quando o senhor está aqui. Eu já entrevistei o senhor em situações bem delicadas. Agora, no momento, os números estão, felizmente, diminuindo. Eu pergunto, como presidente de sindicato, como médico, como o senhor faz o raio-x da pandemia do Covid-19, do coronavírus, aqui no Rio Grande do Norte, atualmente? A situação é de recuo, não é? É bem visível. Nós temos também acompanhado a pandemia através dos leitos hospitalares, das visitas sequenciadas que nós fazemos, e ficamos muito felizes, como toda a sociedade, com este recuo. Acompanhamos o mundo também, porque pandemia ela tem esta característica global. Então, há alguns sinais ainda que preocupam no mundo, algumas variantes que vêm provocando novas ondas, né, de infecção. Graças a Deus, aparentemente, com menor gravidade, ou seja, mais com sintomas de síndromes gripais do que propriamente aquela pneumonia grave que, infelizmente, levou e tem levado ainda muita gente, mais de 1.000 mortos ainda no Brasil, o que é lamentável. Mas, assim, é um momento assim, de esperança. Nós temos essa expectativa de que, com o avanço da vacinação, efetivamente, aí de setembro para outubro, nós teremos praticamente a infecção residual, não é? O que não significa que cada um não tenha que ter o seu cuidado e o seu zelo pessoal com o seu corpo. Claro que as medidas de proteção passam a ser mais individuais do que coletivas. A sociedade começará a se abrir, não é? Através do funcionamento da economia em seus vários setores. Inclusive, provavelmente teremos a volta dessa parte esportiva e parte festiva, mas cada um tem que ter a responsabilidade de, ao ter sintomas gripais, se isolar, não é? E os contactantes e os participantes desses eventos guardarem as devidas cautelas, distanciamento, não é? Em determinadas situações ainda o uso de máscara. Então permanecerão os cuidados, mas felizmente há um recuo da pandemia no estado. A média de ocupação de leitos hoje está abaixo de 50%. Correto, perfeito. Doutor Geraldo, uma curiosidade minha, eu já li sobre isso, mas vou aproveitar que o senhor é médico e perguntar aqui ao vivo. Eu já vi e já li pessoas vacinadas começarem a não usar mais a máscara e não ter cuidados, porque elas raciocinam, mesmo que eu pegue, eu vou ter apenas sintomas leves. Contudo, eu já li, aí quero ter certeza com o senhor, que mesmo uma pessoa vacinada, ela pode transmitir o vírus. É verdade isso? Uma pessoa vacinada precisa ter os cuidados e tem que ter cuidado para não contaminar outras pessoas? Com certeza. E ela pode, inclusive, pegar a doença em suas formas graves. Essa variante Delta, por exemplo? As mesmas, a P1 também, sim, não é? Porque a gente há de convir que nós temos aí um grau de proteção que é bom, mas não é completo, não é? Na visita que nós fizemos ao hospital de campanha, por exemplo, nós tínhamos lá, eu acho, 20 e poucos leitos ocupados, mais da metade era de pacientes vacinados. E uma coisa interessante assim é que uma boa parte voltou o quadro dos idosos,
não é? Porque nós tivemos, vocês vão de lembrar, nestes últimos períodos da pandemia, uma migração dos idosos, graças à Coronavac, não é? Para os que não estavam vacinados ainda, os jovens. Nós estamos agora, nesta fase, numa certa inversão. Por quê? Você vai me perguntar, existe evidentemente uma explicação. A Coronavac, ela dá uma proteção em torno de 56%. Aqui no Brasil, na Indonésia, até 80%. Eu não sei bem por que essa diferença. Mas a primeira fase da vacinação foi com a Coronavac, que atingiu idosos e área de saúde, não é? Depois, com o avançar da vacinação, chegou a da Pfizer, a Oxford, etc., que pegou um público de média idade e até jovem, vamos dizer assim. Então, como a Coronavac tem uma proteção um pouco menor, nós observamos, e nós conversamos com os intensivistas, e eles nos deram de que mais ou menos a metade dos 20, se não me engano, eram 23 ou 27 leitos, de 23 a 27 leitos que estavam lá, mais da metade eram de pessoas vacinadas, não é? E a grande maioria era realmente da Coronavac. Daí que o Sindicato Médico está até encaminhando um ofício ao Ministério da Saúde, solicitando que avalie a possibilidade de uma terceira dose ou de uma dose de reforço de uma outra vacina. Esses são fatores que devem ser considerados, embora, vale a pena dizer aqui, que as pessoas devem se vacinar com a Coronavac, se for a que estiver disponível. Ela dá uma proteção realmente efetiva. Eu tenho tido contato, né, nos hospitais, evidentemente. Eu tive a graça, né, de não ter me contaminado durante toda a pandemia, mesmo sem a vacinação. Agora ainda continuo indo e eu digo que psicologicamente eu me sinto mais protegido, embora me resguarde das formas que devem ser feitas. Ali em volta do Parque das Dunas, apesar de ser ao ar livre, não é? Onde, teoricamente, a máscara poderia ser, vamos dizer, mais dispensável, mas eu e minha esposa, nós caminhamos ainda com a máscara. Vamos aguardar os acontecimentos. Perfeito. Esse efeito psicológico é muito interessante. Eu, quando me vacinei, a primeira dose, ainda estou esperando a segunda, a minha vontade era tirar a máscara e me aglomerar. Mas sabia que não podia fazer isso. Claro. Fiquei na vontade. Doutor Geraldo, eu li que diminuindo os leitos de UTI Covid, provavelmente vai diminuir os postos de trabalho. Tem um paradoxo, a gente torce para diminuir, mas ao mesmo tempo são profissionais que vão ficar ociosos. Como é que o senhor e os sindicatos estão vendo isso? Como é que está esse quadro? Olha, estamos acompanhando com muita preocupação. Nós vimos estas últimas 2 semanas o Alfredo Gugel voltar às manchetes. E com muita força. E imediatamente fomos visitar o hospital. Houve uma verba bem considerável que chegou aos estados e municípios e essas verbas foram dirigidas, uma boa parte para a Covid, mas essas verbas também auxiliaram, diga-se a verdade, esses hospitais de urgência e emergência. Com a diminuição dessas verbas, pela queda dos números da pandemia, nós estamos começando a sentir os reflexos, ou seja, há uma possibilidade de fechamento de leitos, o que é muito ruim, não é? Porque as aglomerações em corredores, a falta de privacidade, os velhos dramas. Nós, inclusive, quando postamos nas redes sociais, as pessoas disseram, não é novidade. Para nós é sempre novidade e negativa, né? Eu não sou daqueles que me acostumam com as coisas ruins. Elas precisam ser combatidas e, inclusive, quando a gente vai para a linha de frente e denuncia, elas tendem a melhorar. Melhoram por um tempo, voltam depois. Mas é nossa função, continuar o bom combate. Vamos chamar assim, não é? Então, neste complexo que foi a pandemia e o sistema de saúde, nós tivemos a abertura, Cefas, em torno de 100 mil postos de trabalho. Nós temos um risco. Eu estive em Brasília há mais ou menos um mês, conversei com vários deputados e senadores, e há, dentro da área de saúde, um receio de que possamos ter realmente fechamentos de leitos e, pela primeira vez, talvez, um certo desemprego na área de saúde. Nossa. Um paradoxo isso, né? Porque a sociedade como um todo torce justamente para que a doença se arrefeça, mas ao mesmo tempo a esse lado. E essa possibilidade também, eu não sei se o senhor consideraria um refluxo, uma volta, mas existe esse temor? Olha, o que nós vamos observar é o seguinte, nós vamos ter uma volta à velha assistência precária, não é?
Porque eu imagino que se nós mantivéssemos os leitos, se nós mantivéssemos os postos de trabalho, nós deveríamos ter uma melhora na assistência. Mas com o fechamento, nós voltamos à situação anterior. Se eu não me engano, aqui no Rio Grande do Norte foram abertos em torno de 812 leitos, mais ou menos em torno disso. Não é? Foi muito bom, desafogou um pouco, não é? Nós notamos isso. Ao mesmo tempo, houve por parte dos pacientes uma certa diminuição na procura de serviços de saúde. Então, isso deu um certo alívio ao sistema. Mas, ao mesmo tempo, as doenças crônicas se agravaram. As cirurgias represadas vão voltar, não é? As pessoas vão voltar a querer, vamos dizer, ter a assistência que elas tinham de suas patologias continuadas. Então, tudo isso vai trazer uma sobrecarga ao sistema. Então, eu acho que Ministério Público, Assembleia Legislativa, as instituições, as forças sociais devem fazer um grande esforço para que esses leitos não sejam fechados. Não visualizando só a questão de mercado, que de qualquer forma, o mercado de trabalho, nós temos a obrigação de defender, mas não visualizando só isso. Mas, além disso, a assistência à população, que nós imaginamos que com esses leitos e esses profissionais pode ser melhorada. Senão, os dramas anteriores à pandemia, como os do Valfredo Gugel, certamente vão retornar. Correto. Doutor Geraldo, falando sobre vacinação agora. A vacinação no Rio Grande do Norte enfrenta um bom andamento, mas certas polêmicas. Fala-se muito que às vezes falta vacina nos postos, às vezes as filas são aglomeradas, justamente que não era para ser. Em alguns municípios a idade já está baixando, em outros a idade está maior. De uma maneira geral, considerando os municípios, os principais municípios do Rio Grande do Norte, como é que o senhor está acompanhando e vendo a vacinação no estado? Olha, há uma diretriz nacional, não é? Que alguns municípios, às vezes, têm variações demográficas também que permitem, às vezes, determinados municípios têm menos idosos, então permite baixar com maior velocidade. Alguns municípios têm uma migração muito grande de pessoas para outros municípios e finda tendo uma população, vamos dizer assim, falseada, não é? Então vai, como a vacina é pelo número de habitantes, às vezes vai um quantitativo que é suficiente e às vezes permite também uma vacinação mais precoce. Em linhas gerais, eu acredito que nós estamos acelerando. Essa semana parece que vai vir mais de 100 mil doses, né, aqui para o Rio Grande do Norte, permitirá realmente se avançar um pouco mais. Eu só me surpreendi assim, com como nós precisamos avançar ainda na primeira dose. Eu não sei se o Ministério da Saúde apontando essa redução de 3 meses para 21 dias em relação à vacina da Pfizer, eu não sei se isto era a hora agora. Muitas vezes, estas mudanças muito súbitas, tudo, atrapalham uma coisa que está indo, caminhando numa direção. Porque a primeira dose, vamos dizer a verdade, ela já dá uma proteção. Muitas vezes as pessoas, e nós temos às vezes a obrigação de dizer isso, não deixam de tomar a segunda dose e você só está protegido depois de 14, 15 dias depois da segunda dose. É fato. Mas também é fato que a primeira dose já lhe desenvolve imunidade, não é? Algum grau de imunidade ela já lhe desenvolve. Tanto que a vacina da Moderna, não é? É uma dose, é dose única. Então, essas vacinas, elas precisam de reforço, mas elas já dão uma proteção. Então, eu tenho a impressão que nós devemos avançar na primeira dose. O máximo de brasileiros que a gente puder, 70%, 80% do grupo-alvo, não é? E depois a gente pensa em reduzir esses prazos da segunda dose. Essa estratégia, no meu entender, de avançar na primeira dose, ela foi eficiente. Os números começam a cair e mostrar isso. Então, eu imagino que nós deveríamos avançar ainda nesta direção que foi tomada. Primeira dose para todo mundo. Perfeito. O Ministério da Saúde, doutor Geraldo, recebe muitas críticas, seja pela troca incessante de ministros, já tivemos vários, Nelson Tais, Pazuello, que é militar da Ativa, e agora com o Queiroga. E também troca de secretários, a gente acompanha isso direto, principalmente quem acompanha a CPI da Covid, como é o nosso caso. O senhor acredita que essa troca constante, essas mudanças do Ministério atrapalharam e atrapalham justamente esse planejamento a médio e longo prazo? Com certeza. Você tendo uma estabilidade na equipe, não é? Nós vemos que o tempo gera experiência. Né? Eu não gosto muito de personalizar, mas a gente vê que alguns secretários do Rio Grande do Norte que passaram, por exemplo, por secretaria municipal, estadual, depois ou estadual e foram para municipal, essa experiência ela tem valor, não é? Eu
queria citar, não gosto de fulanizar, mas eu posso citar 2 nomes, doutor Luiz Roberto e o secretário Jorge Antunes, né? Uma longa trajetória, não é? Temos também no passado o doutor Ives Bezerra, né, que foi secretário municipal, estadual. Então, essa permanência e essa experiência ela é extremamente válida. Ela é levada do município para o estado ou trazida do estado para o município. Você, quando tem uma equipe, não é? Que ela está há algum tempo, ela desenvolve uma expertise, um know-how. Claro que isso tem que ser sempre renovado, claro que isso tem que sempre agregar nomes novos, tem que sempre ser, vamos dizer, refrescada com novas ideias, mas uma certa estabilidade de um grupo com experiência é fundamental para o bom andamento das coisas. Perfeito. Doutor Geraldo, o tempo do bloco está quase terminando, mas eu não posso deixar de perguntar sobre o sindicato, sobre o CIMED. Nós estamos na metade do ano, o segundo semestre já começou. Quais os projetos e ações do sindicato, dos médicos do CIMED, para esse segundo semestre de 2021? Olha, nós temos 2 projetos que são 3, na verdade, são prioritários para o sindicato neste ano e provavelmente no próximo. Um deles é a COLP Brasil, a Cooperativa de Serviços Médicos. Nós temos hoje uma medicina que a gente chama medicina popular, não é? Essa medicina tem suprido um importante espaço, que é aquele espaço das pessoas que não têm plano de saúde ou das pessoas que estão no SUS, mas estão em filas a perder de vista. Então, há um grupo de pessoas que com uma medicina de um custo, que eu já não chamaria popular, mas chamaria social, essas pessoas poderiam resolver os seus problemas. Então, a COP Brasil, ela é uma cooperativa médica voltada para essa direção, ou seja, aquelas pessoas que estão há muito tempo nas filas por hérnia, vesícula, nódulo de mama, uma tireoide, etc., esta cooperativa ela fornecerá serviços direto às pessoas ou através de convênios com prefeituras, com tudo, que não estão conseguindo resolver os problemas pelas vias usuais. O segundo grande projeto é um instituto, é o IPES, Instituto de Pesquisa, Ensino e Administração em Saúde. É um projeto grande, nós vamos investir na educação médica continuada, vamos tentar preparar médicos para a gestão, não é, que é um dos problemas que nós temos, e também para a pesquisa. É muito importante. Os números nossos, nós nos baseamos muito nas pesquisas do Sul ou estrangeiras, né? Nós fazemos pouca pesquisa local, então nós queremos também enveredar um pouco neste caminho. E temos, para começar talvez daqui para o fim do ano, a construção da nova sede do sindicato, que realmente, a quem a gente tem mostrado o projeto, tem encantado. É um projeto muito bonito, é um desafio, é um custo elevado, mas os médicos do Rio Grande do Norte merecem e será uma obra marcante ali no centro da cidade, em frente à sede atual, prédio muito bonito e que eu acho que vai atrair muita coisa ali para perto e vai realmente marcar a história do Sindicato Médico. Perfeito. O tempo do bloco, infelizmente, terminou. Doutor Geraldo Ferreira, muito obrigado ao senhor, sucesso ao senhor e ao CIMED em suas empreitadas. Obrigado, e aos norte-riograndenses, meus desejos de que essa pandemia continue neste curso de recuo e com todas as precauções tomadas, que nós possamos aí seguir em direção ao fim do ano, quando nós teremos uma situação provavelmente já de uma certa estabilidade e melhora. Perfeito. Muito obrigado, doutor Geraldo Ferreira. E como ele, que é médico, falou, continue usando máscara, álcool em gel, não brinque, mesmo vacinado. E faremos um rápido intervalo. No segundo bloco, vou entrevistar o vereador em Ceará-Mirim, Climério. Ele vai falar sobre o município, o mandato e as 7 maravilhas de Ceará-Mirim. Um minutinho só. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias.